Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy. Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Em nome da Bra Software, quero deixar aqui as boas-vindas a todos. Sempre fica aqui o convite, eu sei que vocês já conhecem, muitos já nos seguem, mas como a gente tem uma rotatividade bem grande de novos colaboradores, novos clientes acompanhando, fica o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Deixei aqui o link para vocês. E é importante que vocês nos acompanhem. Pessoal, um outro ponto, a gente vai gravar essa sessão e vai ficar disponível para vocês ao final da apresentação. E também, pessoal, o link, o chat já fica à disposição para que vocês interajam com a gente caso existam dúvidas, que no final a gente abre para compartilhar a dúvida com todos, tá bom? Bom, eu já estou vendo ele aqui, o Cláudio. Nós tivemos a semana passada a primeira sessão, onde o Viés foi falar sobre a parte de backup e recuperação dentro das soluções do Azure. E hoje a gente vai trazer alguns outros cenários, como microserviços, etc. Eu não vou trazer nenhum spoiler aqui, não. Quero já passar a palavra para o Cláudio, que é o nosso especialista em cloud. Cláudio, boa tarde, bem-vindo. Quer dizer que hoje você também trouxe outras novidades para compartilhar aqui com a gente. Excelente evento e eu fico aqui com você. Qualquer detalhe, me chama aqui. Um abraço, ótimo evento. Muito obrigado, Fabi. Agradeço aí pela introdução. Também estendo aí, né, os agradecimentos para a presença e atenção de todos os participantes. Como você já pontuou muito bem, acho que na semana passada a gente trouxe uma agenda aqui com foco numa sessão mais voltada para a infraestrutura, né, serviços core que estão mais próximos do cotidiano, por exemplo, de quem ainda está on-premises, utiliza aí tecnologias como colocation, enfim, né, esse tipo de solução como serviço dentro do cenário, né, falando aí para dentro de casa. Então, é algo muito na linha de recuperação e continuidade dos serviços. A gente sabe que esse tipo de vertical, ela não é passível de ser solucionada só com serviços com foco em replicação, recuperação, enfim, né, backup de forma geral, mas sim também com arquiteturas bem construídas, né, uma dinâmica de desenvolvimento e tecnologias ali que tenham isso já como posso dizer assim, né, como causa raiz ali da sua existência, né? Cada vez mais a gente tem dentro dos nossos cenários aqui ambientes, né, soluções que viabilizam esse tipo de resiliência, né, para os nossos ambientes, de forma que essas soluções tirem um pouco dessa nossa carga operacional, né, foquem o nosso esforço no desenvolvimento mais dinâmico e com esse desenvolvimento também, né, garantir esse tipo de resiliência dentro dos nossos sistemas e serviços. E aí, né, dentro do core do nosso tema, a gente fala um pouco, né, dessa frente de aplicações Cloud Native, AKS, práticas de DevOps, microserviços, né, acho que é um mix disso tudo. E de forma geral, né, por que a gente fala bastante desse termo de Cloud Native, que vem ganhando força, né, e às vezes é até um pouco diferente, né, assim, a gente se encontrar com isso e falar, poxa, eu já utilizo infraestrutura como serviço hoje, por que eu não estou falando de Cloud Native dentro desses cenários? Na verdade é que você está, mas é um tipo de abordagem um tanto quanto com maior nível, né, de profundidade, complexidade que a gente considera para cenários como esse, e vamos destrinchar um pouco desse assunto, né? Acho que esse primeiro ponto aqui que a gente tem que trazer é que a velocidade, né, de migração dos serviços, né, e ferramentas que a gente tem hoje para o mundo digital, ela está mais rápida do que nunca, né? Acho que tem até pesquisas que indicam, né, eles criam um gráfico, né, que é uma curva para exemplificar a quantidade, né, de ações, né, de eventos que acabam afetando o panorama do mundo todo, né? Então a gente tem, por exemplo, né, grandes transformações aí sociais, surgimento de grandes nações, invenções, né, aí de diversas áreas do conhecimento e o impacto disso na transformação digital, né? E olhando para esse tipo de estudo, a gente enxerga que essa curva, né, a aceleração que a gente tem tido de transformação digital com base, né, nas grandes invenções disruptivas frente aos grandes acontecimentos mundiais, ela está num intervalo de tempo muito menor, né, e acontecendo muito mais vezes. A gente tem um aumento dessa frequência. E com isso, a gente entende que o nosso processo, né, tanto de desenvolvimento quanto de concepção das nossas soluções e ferramentas, ele tem que acompanhar essa curva, né? E dentro desse cenário surgem conceitos e ferramentas que é o que a gente vai detalhar um pouco aqui hoje. Como que a gente vai abordar
isso tudo, né, de forma geral. Aí entra um pouco, né, desse conceito do Cloud Native e o que a gente vai considerar aqui dentro. De forma geral, a gente tem, né, dentro do que a gente fala do panorama, né, de computação em nuvem, duas principais verticais ali que elas são complementares, né, e elas têm ali a sua grandeza inversamente proporcional, que é a frente de controle e a frente de produtividade, estão expressas, né, nessa reta horizontal aqui. Quanto maior o controle, o próprio nome já explicita muito bem, né, o que é isso, que basicamente você vai ter ali a possibilidade de gerenciar aquilo com um maior nível de detalhe, mais profundidade, no que você consegue influenciar diretamente dentro, seja da sua aplicação, seja da sua infraestrutura. Porém, né, a gente entende que, e com isso, essa vertical de controle é um ônus e bônus, né? Mesmo com essa possibilidade muito grande de você ter um nível de detalhe muito maior que você pode influenciar, a carga operacional, o trabalho que tem que ser realizado para que você tenha esse gerenciamento, ele cresce diretamente, né? Então, assim, quanto maior o controle que você tem, mais pontos ali de responsabilidade você vai ter debaixo do seu braço, implicando em mais tarefas e mais ações que você tem que realizar dentro do seu ambiente para que mantenha, né, tudo aquilo funcional, para você ter o deployment completo desse seu ambiente. Então, é um grande poder que você tem que vai vir sempre com essa grande responsabilidade também. E indo no sentido oposto aqui, né, mas que não são vilões, né, não estão um contra o outro, a gente tem o nível de produtividade, né, que justamente é extremamente relacionado, né, de forma aí inversamente proporcional a essa quantidade de tarefas e carga operacional que você tem, quanto maior o seu controle, é o nível de produtividade, porque é bem simples, né, de imaginar, quanto mais tarefas cotidianas ali, operacionais, repetitivas, até que o seu time tem dentro desse seu cenário, né, de panorama de manter uma aplicação de pé, menor é a sua produtividade, quanto o que a gente fala, pensando, né, em novos projetos, inovação. Então, menor, né, você tem capacidade e força, de fato, né, ali, força dos integrantes do seu time disponíveis para melhorar, né, aquela sua aplicação, enfim, implementar algum tipo de nova funcionalidade. E isso, de forma geral, né, sempre foi um panorama que se teve muito enraizado dentro da TI, de ter essa distinção, né, dos times que estão com foco em desenvolvimento e produtividade, olhando só para isso, e times de operação que estão distintos, só pensando ali, né, na manutenção e no ciclo de vida, por exemplo, dos serviços e aplicações que estão rodando. Com o advindo, né, dos conceitos de DevOps, né, das práticas, que isso amplamente hoje a gente entende o valor disso no mercado como melhorar, né, a qualidade da solução e da entrega desses times, a gente abstrai, né, esses papéis que são, como posso dizer assim, 1 e 0, né, são binários, né, que você coloca cada um de um lado e passa a ter um time ali que trabalha de forma abstrata, né, e vai focar, você pode ter recursos que focam a atenção em pontos específicos, mas eles estão atuando em ambas as pontas, né? Então, tanto na operação quanto na produtividade de desenvolvimento, né, de melhorias, enfim, né, de inovação dentro do seu cenário. Então, com esse advento, a gente entende, né, que assim, quanto menor for o nosso controle, mais os nossos times, não só de produtividade, mas também os times de operação, vão poder focar em melhoria, em fazer ações, né, que tragam de alguma forma ali mais valor diretamente para os seus usuários, para os seus clientes finais, né? Então, de forma geral, a gente tenta sempre combinar o melhor dos mundos para que no final das contas, né, faça sentido a escolha que a gente está fazendo aqui de infraestrutura e consiga utilizar isso. E para materializar, né, toda essa frente, né, que a gente fala muito de práticas e ações dos times, a gente tem aí as soluções em cloud que também se distribuem dessa forma, né? Então, mais à esquerda, quanto mais à esquerda, mais a gente vai falar, né, do mundo de virtualização, no qual a gente tem uma capacidade de controle muito grande da infraestrutura que está envolvida ali e estritamente relacionado com isso, tarefas e ações que você tem que realizar de forma ali rotineira, né, e cotidiana, para você ter aquilo tudo sob controle. E quando a gente começa a evoluir algumas etapas, a gente já tem as soluções de containers que elas são próximas da virtualização, porém, né, a gente já tem uma inteligência muito grande, tanto no uso, né, dos recursos propriamente dito, quanto na dinâmica que isso traz para a gente. Então, é algo que está, por exemplo, está estritamente relacionado aqui com os times de operação que vão olhar para esse tipo de cenário, porém, de forma aí, né, complementar, eles vão ter um nível de inovação mais alto e vão conseguir tanto automatizar muito dessas tarefas que são rotineiras, né, e repetitivas, quanto conseguir
pegar esse tempo, né, dessa automatização que substitui ali um nível de preocupação que eles têm e dedicar isso para a melhoria desse próprio ambiente, né? Então, os containers já viabilizam isso e não só se restringindo, né, a essa tecnologia de containerização, eles também, né, estão passíveis aí da utilização dos modelos de implementação de PaaS, né, da plataforma como serviço e serviços sem servidores até, né, que abstraem praticamente todos esses pontos de controles operacionais, né, deixa isso tudo por conta do seu provider e você consegue focar ali nas camadas de fato que você precisa de ter recursos olhando para aquilo que não é algo ofertado, né, diretamente como um serviço e até, né, chegar aí no ápice praticamente, né, com o desenvolvimento de aplicações com tecnologias low code, né, então a gente tem os Power Apps, enfim, né, utilizando o Service Connection, APIs já prontas, né, um API Manager, enfim, né, a utilização aí do recurso do seu time para desenvolvimento de aplicações, até sem ter a necessidade, né, de colocar a mão na massa ali em código para de forma, né, muito clara, assim, né, sentar ali e investir um tempo, né, codando, você conseguir abstrair isso para ferramentas que fazem esse tipo de solução de forma, né, praticamente gerenciada aqui pelo seu provider e ter, né, um ganho de tempo muito maior. E como um suporte disso tudo, né, a gente tem aí as camadas de bases de dados, o papel, né, do DBA, né, do Database Administrator, ele vai ser sempre essencial, mas de forma geral, né, utilizar essas plataformas gerenciadas, você também abstrai, né, essas possibilidades de controle, essas tarefas de controle que você tem dentro do seu cotidiano, tudo isso, né, dentro das práticas de DevOps, e que você também precisa de ferramentas, né, para conseguir materializar e ter controle disso tudo. Não vale ficar só, né, na conversa e ter isso estruturado dentro os times, se de alguma forma ou de outra você não conseguir ter controle, né? Então, até, putz, alguém precisa, por exemplo, ser movimentado para outro projeto, precisa consultar alguma coisa de histórico, isso tudo tem que estar materializado dentro de algum lugar. E a gente tem ferramenta para esse ponto também. E até, acho que aqui é um ponto bem legal que ele coloca, né, do Azure Arc e do Azure Stack, não só falando de nuvem, mas também gerenciamento de ambientes locais, é possível aplicar isso tudo, né? E para todos esses cenários que a gente explanou aqui, né, falando do 0 ao 100, o Microsoft Azure, ou a Microsoft, né, com soluções que não estão dentro do Azure também, ela possui algum tipo de solução para apoiar você nesse sentido de jornada, né, de utilização e ganho de agilidade, né, dentro do seu processo, né, de administração e criação dos seus serviços e recursos, né? Então, de forma geral, aqui é um panorama mais abrangente, né, do todo, a gente tem uma visão do todo, falando, né, um pouco desse conceito de Cloud Native, e, assim, né, pensando um pouco nesses cenários, né, falando, né, de um pouco disso, a gente consegue trabalhar em cima de alguns casos, né, falando de conceitos, né? Primeiro ponto, falar um pouquinho, né, a gente já começou a explanar um pouco, né, do que é o Cloud Native, né? O Cloud Native está justamente, né, extremamente associado com esses pontos que a gente explanou um pouco, né, né, parece um mapa de presença, né? Quanto mais a gente tem de controle versus quanto mais a gente tem de tempo e capacidade livre, né? Mas basicamente o Cloud Native a gente vai estar falando, né, da possibilidade aqui, né, de utilizar tecnologias e soluções, né, que facilitem a nossa vida para, de alguma forma, né, conseguir, dentro desse nosso cenário, mapear, né, e ter uma visão clara do que está sendo realizado dentro dos nossos cenários de ambientes, né, de serviços ou produtos que a gente está viabilizando dentro do nosso aspecto, né, de atuação ali, utilizar as soluções que a cloud já viabiliza para a gente já de forma gerenciada, então pular todas aquelas etapas, aqueles primeiros degraus que a gente teria quando a gente fala, né, de operação, de subir um novo ambiente, enfim, né, de ter aquele start de projeto, toda aquela carga, né, operacional muito grande que a gente teria para iniciar novos projetos e passar a utilizar essas ferramentas gerenciadas, modelos de arquitetura, né, propostas aí de práticas de desenvolvimento mais dinâmicas, para que no final das contas faça sentido a gente ter isso tudo dentro de casa, de forma que o seu time consiga ganhar velocidade e liberar essa capacidade para de fato focar
na inovação, né, no desenvolvimento aí dinâmico do que eles, então, enfim, né, com que o negócio está guiando, né? Então a gente sabe que é bem comum, assim, de forma geral, a gente ter, né, um rumo que o negócio quer tomar. Então, assim, os times, né, que definem isso, eles vão enxergar o valor em um tipo de solução ou um caminho a ser seguido, e os times de tecnologia utilizar essas ferramentas para conseguir implementar e dar dinâmica nisso, né, dar liga nessas soluções de forma mais rápida. Então, a gente tem aqui, né, esses 4 principais pilares que falam das APIs, né, que a gente tem de fato, APIs já prontas para muitos cenários, né, de utilização de serviços específicos, utilização de containers, né, que é uma solução que é quase como que uma evolução, né, da virtualização, tem aspectos ali semelhantes com a virtualização tradicional, mas ganham em alguns pontos, né, a gente fala um pouquinho mais disso mais para frente. Utilização aí, né, de abordagens de arquitetura com focos em microserviços. Hoje, os microserviços, desde que, né, esse tipo de abordagem foi surgindo no mercado, ela já era tratada como se fosse se tornar um padrão, e cada vez mais a gente enxerga que isso se torna um padrão, né? São quase que essencial hoje em dia quando você pensa, né, em desenvolver uma aplicação resiliente a falhas, com a possibilidade de vocês escalar isso para cenários de uso em larga escala. São arquiteturas aí que funcionam muito bem. A gente tem diversos casos no mercado hoje, né, de plataformas e aplicativos que usam isso de forma aí, né, tem isso publicado de forma pública, que eles utilizam essas arquiteturas, e tem como um caso de sucesso, né? E as práticas de DevOps, né, envolvendo aí as pessoas que estão integrando esses times que vão realizar esse tipo de força de trabalho junto das ferramentas, tecnologias e processos que a gente tiver dentro de casa, para que no final das contas, né, todos esses 4 pilares, eles se complementem, de forma a você ter um time que está integrado, uma aplicação, né, que é resiliente, que suporta, né, resistente a falhas, que você consiga, né, escalar isso para cenários de uso específicos. Então, de forma geral, são basicamente abstraindo, né, esses principais pontos. E por que, né, a gente ter isso? Comecei ali uns spoilers um pouco no final do slide anterior, mas a gente tem, né, 3 principais respostas. É claro que a gente pode se estender muito, né, nessa conversa aqui, que estão em 3 principais pilares, né? Resiliência desses nossos serviços e produtos que estão sendo desenvolvidos, segurança em escala, né? Então isso é um ponto muito importante quando a gente fala, né, do mercado de tecnologia atualmente. A gente sabe que segurança é um ponto latente, não só, né, para as nossas aplicações, mas também para os nossos usuários, para os integrantes dos nossos times, e velocidade de inovação, que é um ponto que a gente vem falando, né, desde aqui do início da apresentação. E como eu falei para vocês, a gente pode passar horas aqui, né, de forma geral, falando um pouco sobre isso, mas aqui a gente tem alguns pontos, né, falando da velocidade de inovação, uma experiência, né, de desenvolvimento consistente, né, para os usuários aí, que são usuários técnicos, né, que vão estar integrando os times que vão propor, né, e construir, de fato, as soluções ali palpáveis do que as áreas de negócio trazem. Enfim, né, cadeias de produção com ferramentas aqui da suite Git, né, e do Azure DevOps, para você utilizar isso dentro do Microsoft, escalabilidade com serviços serverless, né, infraestrutura gerenciada já pelo seu provider, sem você ter que ficar se preocupando com certos pontos que a gente falou bastante no início, né, quando a gente detalhou um pouco dos conceitos. Sobre resiliência, né, até a possibilidade de utilizar bases de dados com SLAs altíssimas. A gente tem aqui um dos exemplos, né, dos serviços Microsoft com 99,999, né, são 3 noves né, depois ali da casa decimal de disponibilidade, né, isso pode variar de acordo sempre com a arquitetura utilizada, né, e aí a gente tem bastante dos pontos citados previamente, latências mínimas de 1 dígito de milissegundo, né, dentro do seu cenário aí de bases de dados também, né, falando questão de operações de escrita, leitura, consulta, né, a gente sabe, né, que hoje velocidade também é um ponto de atenção e praticamente um requisito para desenvolvimento de aplicações, disponibilidade global, né, disponibilidade entre cloud providers. Então isso aqui está muito associado também ao tipo de estratégia e arquitetura que as aplicações vão utilizar. E a segurança aqui, né, em escala, acho que aqui são uns dados bem interessantes, né, que são dados da Microsoft, que a gente tem mais de $1 bilhão em investimento, né, de segurança, né, no panorama geral anual, né, então desde contratação de profissionais, enfim, né, incremento das soluções e ferramentas que eles têm, todos esses pontos, são mais de 90, né, certificações com ofertas de compliance aí
globalmente falando, né? Hoje a Microsoft é uma dos líderes nesse cenário, né, quando a gente fala de soluções de segurança, né, em cloud e estar, né, de acordo com ofertas globais que a gente tem aí no mundo todo, casos de uso até governamentais espalhados em diversos continentes, e integração, né, com as outras ferramentas Microsoft, não falando só de Microsoft Azure, mas também com toda a suíte de produtividade, né, e segurança propriamente dita, que a Microsoft tem isso dentro de times, né, focados e especializados em frentes de segurança, como a gente entende aí, né, dentro do nosso cenário hoje, como uma das prioridades disso tudo. Aqui, acho que é legal, assim, né, a gente pensar um pouco, né, de cenários comuns quando a gente fala, né, de aplicações cloud native e principais conceitos e abordagens que a gente tem, né? Então, dentro disso tudo, né, pensando já na materialização de todas aquelas ferramentas, a gente tem aí, né, basicamente aplicações críticas, né, de negócio com a possibilidade de modernização, né? Então, falar, né, daquele mainframe, né, das aplicações legadas que estão, né, estáticas dentro das organizações há muitos anos, com esse tipo de solução e tecnologia, hoje existe espaço para revisitar esses cenários e entender se, por exemplo, tem uma compatibilidade e transformar isso tudo, né, deixar, né, de lado todo aquele trabalho operacional que se tem, por exemplo, às vezes para manter até um data center interno, né, local de uma empresa, né, de uma corporação, por conta de um serviço específico, né, que está ali, que é um serviço legado e precisa de alguma coisa especificamente dita. Então, revisitar esse tipo de cenário para entender se isso é passível, né, de uma modernização. Entrega de SaaS, né, de software como serviço. Então, assim, tirar de fato os pontos de preocupação dos seus clientes, né, dos seus usuários, assim, de forma geral, para que você consiga, né, no final do dia, acelerar esses pontos, né, dentro do nosso cenário, para que, assim, né, no panorama geral, você tem que se esforçar cada vez menos para produzir cada vez mais, né, e inversamente proporcional essas duas verticais. Telemetria, né, em tempo real, então conseguir, né, ter análise, coletar de fato informações e dados ali de uso das suas aplicações em tempo real, de forma distribuída também, né? Então, por exemplo, para aplicações industriais, a gente tem soluções de IoT como serviço dentro da Microsoft Azure, né? Então, olhar, né, de forma disruptiva mesmo para soluções até que estão aí já de padrões, né, que a gente tem dentro do mercado, entender o que ali dentro tem espaço para ter, né, uma melhoria através da tecnologia Microsoft e utilizar, né, de fato, essa força e as soluções que a gente tem aqui de forma que, né, a gente consiga ter um impacto grande, reduzir as tarefas operacionais dos nossos times e conseguir, né, distribuir esse tempo, né, esse poder aí, né, humano que a gente tem, que vai ser liberado em outras tarefas para melhoria, de fato, dos nossos produtos e serviços. E como acho que esse último ponto que a gente tem diversos exemplos, né, no nosso cotidiano, que são as aplicações distribuídas globalmente. A gente tem grandes empresas hoje em diversos setores, né, que a gente pode enxergar como empresas do setor de entretenimento, setor financeiro, setor médico, mas que no final das contas a grande abordagem é que são empresas de tecnologia que prestam serviços para um setor específico, né? Então, você tem, por exemplo, uma empresa de tecnologia que presta serviços para o setor de entretenimento, tem uma empresa de tecnologia que, enfim, né, viabiliza serviços médicos através da solução delas, né? Então, a gente entende que ter esse tipo de distribuição é muito mais fácil, utilizando, né, os serviços, enfim, né, a abordagem de tudo que esses pontos que a gente falou mais tecnicamente previamente, e viabilizar, né, para que no final do dia os nossos times técnicos estejam também, né, com ganhos. Não é inventar um monte de coisa, deixar tudo isso para o time técnico fazer, não. Inventar muita coisa com base no que a gente já tem de solução mais simples, né, mais simplificada, de fato, para que eles construam isso com mais velocidade, melhorem isso com mais velocidade. Aqui, acho que é um diagrama, basicamente, para a gente falar um pouco, né, da comparação de containerização com virtualização, né? No modelo de virtualização mais comum, né, que a gente está mais habituado até com ambientes locais, enfim, né, ambientes ali que mais tradicionais, por assim dizer, a gente tem, de forma geral, né, o nosso hardware, que pode ser, né,
um hardware ele é ofertado dentro de um serviço de um data center de terceiro, que você aluga aquele espaço, né? Enfim, tem um colocation que você leva o seu hardware para ficar dentro de um espaço com conectividade específica, enfim, né? Você vai ter essa sua camada de hardware, o seu hypervisor, né, que vai basicamente ter essa conversa, né, de ambos os ambientes do seu hardware com essas suas máquinas virtuais, e né, dentro, né, da sua máquina virtual, você vai ter, né, um sistema operacional ali convidado que vai estar, de fato, né, construído para que você viabilize um serviço através dela, as dependências, enfim, né, pacotes, serviços que precisam ser instalados ali para que aquilo funcione, e, de fato, ali só em cima disso tudo você vai ter a sua aplicação. A gente tem, né, esse outro tipo de virtualização que a gente vai ter, né, já no nosso hardware, né, a gente não tem um hypervisor diretamente, mas a gente também tem um sistema operacional aqui, né, desse host. Em cima dele a gente tem sim uma solução, né, de virtualização, e acima dela sim a gente vai ter as nossas máquinas virtuais com todos esses pacotes também. E o que a gente enxerga aqui é que basicamente, né, cada uma dessas camadas aqui, ela vai ter um esforço operacional de execução disso tudo, né? Então, desde aqui, né, o gerenciamento desse hardware, que pode ser proprietário ou não, até de fato nessa sua camada de aplicação, você vai ter um ponto aí, né, pelo menos um ponto de atenção, de entender se tem algo ali que está atualizado, se precisa ter algum tipo de ação de manutenção dentro disso, e todos esses pontos aqui ficam debaixo da sua responsabilidade. Quando a gente fala de cloud, né, de virtualização, essas camadas aqui, né, tanto desses ambos cenários aqui, né, até o hypervisor, são já viabilizadas pelo seu provider, né, pela Microsoft. Então, você vai se preocupar aqui praticamente da sua camada do sistema operacional convidado para cima, e não tem, né, que ficar esquentando a cabeça com os outros pontos aqui de baixo. E, assim, é um modelo que funciona muito bem. De forma geral, a gente tem aí no mercado diversas soluções que são baseadas em virtualização, que tem, né, uma resiliência muito grande, e vai também da complexidade da arquitetura, do panorama geral. Aqui a gente falando só dessa camada pode parecer que é pouca coisa, mas, né, tem aplicações que funcionam muito bem, baseadas nesse tipo de tecnologia, que tem, né, uma grande estrutura por detrás aí das cortinas, que viabilizam, por exemplo, uma sustentação, né, de continuidade do negócio. E aí, falando, né, um pouco aqui da principal diferença para a containerização, a gente também vai ter, né, essas camadas aqui de hardware, que vai ser necessário estar em algum lugar e de um sistema operacional convidado. E aqui, né, a gente está utilizando uma engine do Docker, mas basicamente a gente vai ter uma engine que vai gerenciar, né, semelhante ao que o hypervisor faria aí, gerenciar, né, essa comunicação entre o meu ambiente virtualizado e os meus recursos de hardware propriamente ditos, porém, né, a gente tem um acoplamento, um desacoplamento aqui, né, dessa solução de um sistema operacional convidado, né, que a gente teria, por exemplo, dentro do cenário de virtualização de máquinas do padrão. E, na verdade, né, você tem um pacotinho aqui com os pontos de dependências que você precisa ter, né, só sinalizando isso, e, de fato, a sua aplicação. Então, você abstrai isso, né, todo esse pacote maior que você tinha antes, né, de pensar basicamente num ambiente total, né, mais completo ali dentro do seu cenário, que você tem, enfim, né, diversos pontos para associar e definir aqui dentro, para as dependências básicas, né, que você vai ter dentro do seu cenário, sinaliza que você vai ter que utilizar essas suas dependências, e a sua engine vai correr atrás disso para você, basicamente, né? Então, ao invés de, por exemplo, né, eu sinalizar que eu vou, aqui, né, dentro da camada de virtualização, eu instalar um Apache, né, para ter um serviço de web, enfim, fazer toda a configuração dele, só depois conseguir publicar alguma coisa para mim acessar lá, aqui dentro num container, por assim dizer, né, basicamente falar, ó, eu quero um servidor web aqui. Claro, né, existe sim tarefas aqui, né, de preparar esse ambiente todo, mas de forma muito mais simples. Você vai sinalizar ali que você precisa disso dentro dessa imagem e já passar, né, para falar ali da camada da sua aplicação de fato, né? Então, de forma geral, a ideia é ter uma abstração maior, né, desses pontos, e utilizar algo um pouco mais numa camada, né, mais inteligente ali, gerenciada, para que você fique menos tempo com tarefas operacionais, né? Então, menos tempo, por exemplo, fazendo configuração do servidor, e mais tempo conseguindo, né, de fato, mexer na sua aplicação, né, incrementar aquele código que está sendo desenvolvido ali, para que no final do dia faça mais sentido, né, o trabalho daquele desenvolvedor que está olhando, por exemplo, para a modernização e melhoria do seu ambiente.
Falando um pouco, né, agora de containers dentro do Microsoft Azure, né, como que a gente viabiliza isso de forma geral. No Microsoft Azure a gente tem algumas opções, né, para deployment disso, e aí a escolha delas vai variar de acordo com o nível de conhecimento, né, a prioridade que os seus times possuem para que, assim, né, num panorama muito simples, o projeto saia, o projeto ande, né, o projeto consiga sair ali do papel. Então, de forma geral, a gente vai ter ofertas com um maior nível de controle, um pouco até, né, daquilo que a gente tinha lá no início da nossa apresentação, soluções um pouco mais simples a nível de controle, né, então que é mais sair, né, e utilizar, e níveis de funcionalidades distintos, né, e diferentes possibilidades que você tem dentro desse cenário. A primeira que está sendo citada aqui são os App Services. Os App Services, eles são soluções focadas, né, em aplicações web, aí, enfim, né, de uma gama bem distinta, né, e diversa de linguagens e frameworks que são suportados. E essas aplicações, elas são basicamente ali, né, ofertadas através de um servidorzinho gerenciado na Microsoft, que é como se fosse, né, você só selecionar ali o template, aquilo já vai estar disponível, e é um modelo de implementação de PaaS, né? Então você consegue, por exemplo, dentro daquele seu servidor também, né, escalar ele verticalmente, horizontalmente, né? E ter um gerenciamento aí. A gente fala um pouco mais aqui de algo mais modular, né? Então você consegue fazer ali ações pontuais e também orquestrar isso para larga escala. Então, utilizar, por exemplo, em cima desses servidores aí, uma aplicação, por exemplo, já produtiva até, né, para você aplicar isso para os seus cenários aí de aplicações web, né? Então, foco aqui, né, falando assim, propriamente dito, de aplicações web no modelo de PaaS. Acho que aqui um ponto interessante, né, falando aqui, acho que até de larga escala, né, aqui do Web Service, a gente vê também, né, cenários aqui de uso de ambientes um pouco maiores também com containers, mas quando a gente começa a pensar, né, no container pronto para ser executado em produção, numa estrutura resiliente e que suporte um volume muito grande de requisições, a gente começa a ganhar aí algumas complexidades, né? Como a gente entende, o container ele é uma coisa muito micro, a gente reduz um pouco, né, o escopo relacionado em frente, né, à virtualização tradicional. Logo, isso, pensando, né, em larga escala, pode parecer que se torne um problema, e de fato né? Você ter esse microgerenciamento para um ambiente que é composto por diversos, né, e múltiplos desses pontos micro. Então, para isso, a gente tem aí algumas soluções que vêm para facilitar isso, né? Uma delas é o Service Fabric, que é basicamente, né, a opção aqui que a gente tem da Microsoft para que você consiga, né, baseado, né, nessas arquiteturas de microserviços, subir e gerenciar de forma aí, não amontoada, né, mas de forma geral, essas aplicações que utilizem, né, uma grande volumetria de containers e de maneira muito simples, né, não se perca durante esse gerenciamento. Como aí a gente tem aqui, né, o nome que eu acho que também, junto de microserviços, ele sempre aparece, né, que é o do Kubernetes, que é uma plataforma, né, de orquestração de containers. O Kubernetes ele é um projeto que nasce no Google, né, que utilizava a arquitetura das próprias soluções deles, né, baseadas dessa forma, e eles entendem, né, que esse gerenciamento dos containers em larga escala é um gap, de fato, né, que pode acabar indo contra, né, aqueles pontos que a gente sinalizou de facilitar a vida dos times de operações. Então, nasce esse projeto, né, de gerenciamento de containers em larga escala, né, então a gente vai falar já de clusters de containers, né? Então são agrupamentos ali, né, de uma grande quantidade, né, múltiplos containers para prover, né, serviços específicos ali dentro da arquitetura planejada. E a Microsoft oferta, né, tem o AKS, né, que é o Azure Kubernetes Services, é uma oferta aí de você ter os seus clusters de containers de forma já gerenciada a Microsoft. Um ponto muito interessante é que esse é um serviço que ele roda como IaaS, então literalmente vai ser um agrupamento ali de diversas máquinas virtuais executando em cima, né, de um ambiente específico, com os recursos de rede, storage, né, nessa camada de infraestrutura como serviço, mas, né, a maneira de gerenciamento dela é muito simplificada.
Então, é como eu falei lá no início, assim, né? Não são coisas que estão excluem, né? Não são pontos excludentes. A gente tem, né, diversos cenários de aplicações modernas, né, que são resilientes e escaláveis, que estão rodando em cima de infraestrutura, como, por exemplo, num cluster de Kubernetes, e que utilizam uma abordagem de arquitetura de microserviços. Então, são cenários complementares, onde você pega o melhor, né, de cada um dos mundos aqui e consegue utilizar, né, materializar isso, né, dentro da sua solução de forma concreta e funcional, que é o mais importante no final do dia, né? Então, os clusters de Kubernetes são um ótimo exemplo, muito citados e utilizados mercado afora, né? Acho que tem livros muito bons que falam dessa tecnologia especificamente dita. E aqui, por último, tá os Container Instance, que são basicamente, né, instâncias unitárias que você consegue criar e gerenciar, né, dentro do Microsoft Azure. Então é interessante, até é uma solução muito barata, né, para você ter ali, utilizar elas em momentos de testes, por exemplo, né, então conseguir, né, construir, por exemplo, ambientes menores, ter um gerenciamento ali mais micro, para ter, por exemplo, a ideia do comportamento de uma aplicação, coletar ali algumas métricas e logs, e como eu falei, né, isso se estende para questões técnicas também, não são excludentes. Você pode ter, né, serviços distintos rodando em tecnologias dessas distintas, que, de forma geral, a ideia é que você analise, né, as suas possibilidades e pegue ali uma ou outra que faça mais sentido dentro do seu cenário, de forma que consiga não só, né, atender a demanda dos seus clientes finais, mas atender de forma dinâmica, com base no que seu time técnico estiver entregando, né? Então, a ideia desses pontos é conseguir construir esse ambiente com tecnologia que faça sentido para o seu time utilizar e que apoie, né? Não que dê lentidão, mas sim que dê agilidade dentro desse seu processo de desenvolvimento. Aqui é basicamente, né, uma arquitetura aqui que a gente tem, acho que é até referência a Microsoft, isso, né, de um cenário de desenvolvimento que com poucas etapas, por assim dizer, né? A gente tem aqui poucos componentes também dentro desse cenário que sintetizam, né, como se fosse um fluxo de desenvolvimento aqui, né, com um pouco das práticas de DevOps que a gente vai ter, né, os nossos desenvolvedores e as pessoas aqui, né, que estão dedicadas dentro dos projetos interagindo, né, dentro, por exemplo, do Visual Studio Code, ou enfim, né, o que for melhor aí para o time utilizar. O controle, né, de código, né, de histórico do projeto dentro do GitHub, que também é uma solução que está no leque, né, no aspecto Microsoft. Isso tudo com um conceito, né, que acho que é muito interessante, que é o do Continuous Integration e do Continuous Delivery, que isso é muito falado dentro do DevOps, né, com as pipelines do Azure Pipelines, que é uma solução que fica dentro do produto do Azure DevOps. E essas pipelines, né, elas basicamente estão fazendo essas entregas e integrações através das imagens de container de Docker, aqui, né, conhecido como o nosso íconezinho aqui, e, por exemplo, né, tendo o armazenamento disso dentro de um repositório do Azure Container Registry, que também é um serviço, né, Microsoft, que é praticamente um SaaS aí, né, um armazenamento e registros de imagem de container diretamente aí numa camada de serviço. Isso tudo direcionado, né, para o seu cluster de produção aqui do seu AKS. O ponto legal aqui, né, que a gente tem um cluster aqui de um AKS de dev, né, que é para os desenvolvedores conseguirem terem essa interação. E esse ponto aqui é muito interessante, que é um problema quase que arcaico hoje, né, falando um pouco do mundo de tecnologia, que é do famoso "na minha máquina funciona", né? Quando a gente passa a utilizar a tecnologia de container, isso tudo fica abstraído. Eu vou até voltar aqui para a gente olhar, né? Porque você não tem mais, né? Pensando num cenário de virtualização mais tradicional, no qual, por exemplo, né, eu vou subir uma máquina virtual dentro do meu ambiente, fazer todas essas configurações aqui do meu sistema operacional convidado e as dependências dela para depois publicar a minha aplicação. E aí eu vou olhar, né, para o meu servidor lá de produção, que ele já tem até essa camada aqui de dependências configurada. Eu vou publicar só a minha aplicação e vai dar problema. E eu vou falar, poxa, não funciona aqui, né, no meu ambiente de produção, mas na minha máquina funciona, porque a gente sabe, né, que vai ter, de uma forma ou de outra, vai ter um problema, né, numa dessas camadas aqui. Com a containerização, não.
desse ponto aqui para baixo é basicamente uma coisa só, e os containers, né, por eles serem essa coisa aqui isolada, né, e desacoplada, uma vez que você suba o seu container lá na sua máquina, né, de desenvolvimento, quando você for subir isso dentro de um ambiente produtivo, as dependências estão todas aqui, né? Você vai citar isso dentro do próprio container, então ele vai vir ali, né, de uma vez só, você não vai ter que se preocupar com isso. Deixa eu apagar tudo aqui. Você não vai ter que se preocupar com isso, né? Futuramente vai abstrair esses pontos todos para dentro do próprio container e não vai existir mais a clássica frase do na minha máquina funciona. E aqui, né, esse cluster aqui, né, de dev é bem interessante porque a gente consegue utilizar até recursos de baixa prioridade, por exemplo, para ter ali uma infraestrutura de baixo custo e conseguir construir isso dentro do nosso ambiente de forma simplificada, né, para que no final do dia isso, de uma forma ou de outra, né, fique simples para os usuários ali, desenvolvedores, conseguir construir isso e testar de forma mais rápida do que ter, por exemplo, que acessar uma pipeline para colocar isso dentro de um parte do cluster de produção não acessível, né? Então é legal esse componente aqui que tem um cluster, né, de desenvolvimento, que passar ali, o que fizer sentido, eles passam para frente no repositório. E uma vez, né, estando dentro do repositório aí, ele segue os pontos aí com essa pipeline de CI/CD. Aqui é uma frente bem legal. Eu vou resgatar até um ponto que eu falei um pouco antes, né? Que a gente ter um ambiente, né, de larga escala de containers prontos para produção é complexo. Não é porque a gente está utilizando tecnologias que vêm para simplificar que a gente perde a complexidade dos nossos cenários. O cenário produtivo sempre vai ser complexo, né? A gente tem que entender isso também, que é uma particularidade aqui dos ambientes que tem esse cunho. E tendo, né, em vista isso, que a gente vai ter essas visões das soluções gerenciadas que os providers entregam para a gente, né? Então, assim, de forma geral, você pode provisionar assim, um cluster de Kubernetes de forma ali, né, você, por você mesmo, criar, né, toda a sua estrutura de infraestrutura, fazer o deployment, né, das aplicações que forem necessárias e orquestrar isso de forma ali, né, como se fosse 100%, né, de controle, 100% de responsabilidade. Porém, quando você utiliza, né, essa possibilidade de ter um cluster gerenciado no Microsoft Azure, parte das responsabilidades, né, essa matriz aqui é como se fosse uma matriz de responsabilidade, ela é compartilhada com a Microsoft, né? Então, a gente vai enxergar aqui praticamente todos esses 1, 2, 3, 5, né, cinco camadas aqui iniciais vão ser 100% gerenciadas pela Microsoft e as outras 3 camadas subsequentes, né, que é da integração e entrega contínua até a containerização de fato, elas são aí responsabilidade compartilhada, que é basicamente você tem já os meios viabilizados para você construir isso dentro do seu ambiente, porém, né, você vai ter que ter as suas ações de fato, porque aqui são coisas que têm tanta integração com o seu ambiente de desenvolvimento, né, e o seu fluxo de desenvolvimento com a própria aplicação. Então, é um ponto bem interessante. Aqui a gente está falando do AKS, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Azure Red Hat OpenShift, que é uma solução que também é complementar, né, nesse sentido, e é bem interessante a gente ter essa visão, né, das responsabilidades compartilhadas e a possibilidade de utilizar isso em meios híbridos, por assim dizer, né, dentro do nosso cenário. Colocar para a Microsoft gerenciar o que ela sabe fazer muito bem. Então, por exemplo, né, escalabilidade, monitoramento e log, registro de log, upgrade do seu cluster, né, hospedagem desse próprio cluster, né, como eu falei para vocês, cliquei para voltar aqui, os cenários de clusters de Kubernetes, eles executam sobre uma linha de infraestrutura, mas a gente está falando de containerização, que aí são, de fato, os pontos que você vai precisar interagir com o seu time, né, e a gente tem esse conceito da responsabilidade compartilhada da Microsoft. Esse ponto aqui é interessante, a gente falar um pouco, né, desses conceitos e práticas de DevOps que, de forma geral, vão permear todas as camadas, né, essa abordagem que a gente trouxe para falar de infraestrutura. A gente estava falando muito de solução e ferramenta, né, então, pensando na parte também de prática, de cotidiano, né, de coisas que a gente vai ter que fazer ali, vai ter recorrência, a Microsoft está presente também, né, nesses pontos de
aspectos gerais quando a gente fala de práticas de DevOps, né? Então, frente de planejamento dos projetos, é quase que impossível a gente falar disso e não lembrar de Agile, ou não lembrar de Scrum, né? Esse tipo de abordagem quando a gente tem cenários, né, de times que pensam com um pouco mais de dinâmica, né, que saem um pouco daquele modelo waterfall que a gente estava habilitado no passado. E para isso a gente tem, né, hoje aqui o Azure Boards, que é uma solução que atende de maneira muito completa essa necessidade, né, de gestão dos projetos de maneira mais ágil. Temos diversos casos até aqui dentro de casa, recorrentemente a gente vê times que não são times de tecnologia utilizando o Azure Boards para gerenciar, enfim, projetos do financeiro, do marketing, das relações humanas, enfim, né, todas essas áreas aí conseguem transgredir essa barreira de ter o Azure DevOps só para ambientes e times, né, que estão focados ali em soluções de tecnologia, porque é uma solução que é muito intuitiva, né, para utilizar, tem um nível de complexidade bem alto, então você consegue personalizar e ajustar ela, né, para o seu modelo de operação ali, para que de fato ele reflita, né, o andamento dos seus projetos. Então, é bem interessante. Aqui a gente fala, né, de mais de 1.000 extensões, extensão para fazer planning poker, extensão para integrar com Teams, extensão para integrar com outras clouds, por exemplo, né? Então, tudo isso a gente tem disponível. A suíte de desenvolvimento, né? A gente tem aí a família Visual Studio, que é a número 1 para desenvolvedores, segundo uma pesquisa do Stack Overflow, que também é uma plataforma amplamente utilizada pela comunidade, principalmente em momentos de crise e dúvida. A parte de delivery, né, de entrega, que hoje, né, tanto com o Azure DevOps quanto com o GitHub, a gente consegue apoiar nesse cenário, né? Então, a gente tem mais de 40 milhões de desenvolvedores utilizando, né, hoje, né, o GitHub Actions para ter algum tipo de integração, né, ou entrega contínua de códigos que são hospedados em laboratórios próprios, e também a gente tem outra solução, né, que anda em paralelo, que é o Azure Pipelines, que estava até naquela nossa arquitetura lá de referência, para conseguir, né, ofertar isso dentro da cloud, tanto Microsoft quanto com outras clouds, né? Então essas extensões, elas não se atêm só ao Azure Boards, mas também tem a possibilidade de utilizar isso para outros cenários. E como muitos sabem, aí já tem alguns anos, GitHub hoje é uma solução que está dentro da família, né, de produtos de desenvolvimento Microsoft, e a gente enxerga que ela com o Azure DevOps andam cada vez mais, né, de mãos dadas aí para um futuro de muita proximidade. E a frente de operação, a gente tem aqui o exemplo do Azure Monitor com 360 graus, né, de observabilidade das suas plataformas, da sua infraestrutura geral, falando de IaaS, PaaS e SaaS. Tudo isso praticamente é passível de ser monitorado com o Azure Monitor, e até extensão disso para ambientes híbridos, então monitorar ambientes locais, né, que você tem ali, por exemplo, algo restrito, né, que você precisa ter dentro de um data center próprio, clouds externas, enfim, né, serviços específicos. É bem interessante a possibilidade que o Azure Monitor traz de visibilidade para a gente. E também outros pontos, né, como utilização já de ferramentas, por exemplo, SaaS, né, através do Azure Marketplace. Então, uso de ferramentas de segurança específicas que o seu time já tem homologado internamente, né? Tudo isso aí praticamente do 0 ao 100 a gente consegue atender de forma muito ampla com a suíte de produtos e soluções Microsoft, né? Então, basicamente, esses pontos a gente consegue atender, né, de forma muito completa. E aqui eu acho que a gente tem, bem legal, essa visão de forma completa, né, do cenário aqui, de um exemplo de uma solução aqui, né, um serviço de produção que utiliza, né, diversos desses pontos que a gente tem. Então, a gente tem, né, desde falar aqui, né, um pouco de desenvolvimento e controle de código com a solução do GitHub. Essa solução do GitHub, né, a gente pode fazer controle não só do código, né, das aplicações, mas também do código de infraestrutura, e aí a gente traz até mais um conceito do IaaC, né, que é o Infra as a Code, que é primo ali, né, do Infra as a Service, enfim, nesses pontos, né, que a gente consegue basicamente também ter um controle, né, de forma dinâmica, baseado em código de infraestrutura, que a gente tem a ferramenta do Terraform, mas existem outras, né, amplamente utilizadas no mercado também, para fazer deployment, né, de recursos específicos, ter a frente de observabilidade, né, e controle de operação com, por exemplo, o Azure Monitor, enfim, todas as métricas que a gente utiliza dentro do nosso cenário.
de forma paralela, né, pensando no ambiente aí de infraestrutura, a integração, por exemplo, dentro do Azure Pipelines para, enfim, né, integração contínua das nossas imagens de containers e publicação disso dentro de um cluster, né, de Kubernetes específico aqui, utilizando, por exemplo, um serviço de autenticação do Azure Active Directory, deste ambiente que é conectado, por exemplo, com serviços, consomem, né, serviços que estão dentro de um data center on-premises, por exemplo, e também estão expostos, possivelmente, né, para um ambiente público aqui, né, um acesso público dos usuários através da internet, com essa barreira aqui, né, de um API Management para fazer o controle das requisições e um balanceador de carga externo, né, para, por exemplo, cenários de larga escala de uso, né, então é bem interessante como a gente tem essa visão de panorama geral, são produtos de 0 a 100, né? De forma geral, assim, a gente pode dizer que são produtos de 0 a 100 que são construídos e mantidos aqui dentro da suíte Microsoft, se não, né, estão 100% debaixo desse guarda-chuva Microsoft, elas são 100% passíveis de integração e utilização conjunta, né? Então, é bem interessante que a gente consegue ver aqui da mesma forma, né, que a gente tinha lá previamente essa arquitetura aqui, que é um pouco mais simples, né, uma abordagem bem mais simples do que a gente tem de visibilidade, a gente tem algo nesse cenário, né, que tem uma complexidade bem grande, mas que basicamente a gestão disso tudo está centralizada dentro de um lugar só, que é o Microsoft Azure, né? Então, de forma geral, assim, esses pontos tanto se falam muito bem para ambientes mais complexos, tanto quanto para ambientes mais simples. E a gente retoma, né, naqueles pontos, né, para falar de modernização, né, de aplicações críticas do negócio, né, então a gente teve no exemplo anterior, por exemplo, a necessidade de conectividade com ambientes locais, a necessidade, por exemplo, né, de atendimento de serviços que estão fisicamente centralizados dentro de um local só, né, então a possibilidade de revisitar isso, a entrega, né, de serviços como SaaS. Hoje é bem interessante como as soluções de inteligência artificial elas estão sendo ofertadas como um SaaS praticamente, né? Então você tem ali soluções para conversão de texto em voz ou de voz em texto através ali de APIs que você consegue simplesmente consumir, né, da Microsoft, por exemplo, né? APIs de reconhecimento de imagem, enfim, né? De uma gama muito grande de serviços, não só serviços como, por exemplo, né, gerenciamento de APIs, mas também serviços de fato de inteligência artificial que já estão disponíveis nesse sentido. A possibilidade de ter telemetria, né, e não só falando, né, do seu próprio ambiente, aqui, né, no exemplo desse slide anterior, a gente tem um monitoramento de tudo com o Azure Monitor, mas também, por exemplo, de próprios ambientes locais, né, ter o controle do seu ambiente todo centralizado em um local só, e de forma geral, né, dentro desse seu cenário, conseguir distribuir isso globalmente através aí, né, da presença do Microsoft Azure no mundo todo, em diversos cenários, né, de utilização, não só de cloud, né, mas de simplesmente distribuição de serviço que seja, né? Então, hoje, a Microsoft acho que já passam de 60 regiões distribuídas no mundo, muito data center. E para ter a conectividade disso tudo, né, a gente sabe que existe uma infraestrutura de rede muito complexa e pensar que você pode distribuir a sua aplicação, o seu serviço para o mundo todo, com todos esses pontos de presença, de forma que a gente consiga, né, de maneira muito simples, gerenciar isso tudo por uma console web, sem ter que se preocupar com estrutura de rede para conectar, né, algo com outro continente, né? Então, a ideia é ter isso tudo distribuído de forma simplificada, né? Você consiga aumentar aí a resiliência e os ganhos técnicos que você tem nas suas aplicações, de forma que diretamente, né, diminuir a carga operacional que você tem dentro dos seus times, para poder colocar, né, essas pessoas para trabalhar de fato com inovação, de olhar para pontos, né, e ações que vão trazer mais valor para as nossas áreas de negócio, né, no final do dia, e a gente consiga atender tudo isso, né, de uma maneira simplificada, né, sem perder, né, de uma forma ou de outra ali o controle desses nossos ambientes e, né, uma maneira muito simples, no final do dia, ter uma performance, né, ter ali um atendimento consistente para os nossos usuários finais, né, conseguir atender quem precisa e sanar as necessidades que os nossos negócios se propõem a realizar. Bem, pessoal, acho que estamos dentro do tempo ainda. Tem uma aceleradinha aqui no final para a gente ficar dentro do tempo. Nesse final aqui, só reitero aí os agradecimentos
que a gente colocou no início do tempo e da atenção de vocês. Se vocês tiverem aí, né, a gente pede, né, é muito importante para a gente, se vocês puderem participar da nossa pesquisa de feedback aqui, né, dos nossos eventos, para que a gente possa melhorar isso futuramente. Tem o QR Code na tela e também o link, caso vocês queiram acessar, fica disponível para vocês preencherem referente à nossa entrega e ajuda aí para a gente evoluir para as próximas agendas. Hoje aí é a segunda agenda, né, dessas duas agendas que a gente tinha planejada com foco nessas soluções de tecnologia, e o chat aí está aberto para esses 5 minutinhos finais. Fabi, se você quiser pontuar alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço aí o tempo e a atenção dedicada de todos. Perfeito, perfeito, Cláudio. Primeiro, parabéns pela apresentação, excelente. Não temos ainda nenhuma pergunta. Fica aqui ratificado para que o pessoal preencha, né, essa pesquisa, como você comentou. Vai nos ajudar muito a preparar algo sempre customizado e voltado para alguma necessidade ou dúvida de vocês. Então, a gente agradece bastante. Pessoal, se não tiverem nenhuma pergunta, também aqui no Midabra Software fica o agradecimento a todos que ficaram com a gente até o final. Lembrando que essa live ela está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês. Nosso time de marketing vai encaminhar o link para que vocês baixem no portal e tenham acesso a esse conteúdo. Cláudio, é isso. Mais uma vez, excelente, né? Parabéns. E fique à vontade aqui para suas considerações finais. Muito obrigado, Fabi. Acho que é mais só estender, né, esse agradecimento. De forma geral aqui, é muito legal poder trazer esses temas para vocês e só reforçar, né, que tudo isso aqui são temas que são vivos, então a gente tem que estar em constante discussão, né, de levar isso para dentro de casa para entender o que faz sentido e o que não faz, porque o mercado e essas próprias soluções, elas constantemente se transformam, né, então é muito interessante ter isso o mais rápido possível, né, de forma mais ágil possível, para que no final do dia o que seja implementado faça sentido e não seja algo que vai se tornar obsoleto e a gente fique nesse ciclo, né, de tentar sempre alcançar o que está sendo ali, né, lançado por último versus o que a gente tem em produção. Então, a ideia é sempre a gente conversar para entender o que faz mais sentido para o modelo de negócio, para o modelo de funcionamento da nossa operação. Excelente, excelente, Cláudio. É isso, né, pessoal? Então, fica aqui o convite para as próximas lives. Nos encontramos em breve. E até a próxima edição. Um grande abraço a todos e um grande abraço, Cláudio. Parabéns mais uma vez.